eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de te esperar entre as flores, nas claridades dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Siga, irmão, venha pra luz, venha com todo o amor pra encontrar Jesus. Venha com todo o seu ser encontrar a paz. E esse mundo que é belo será muito mais. Olhe, veja esse céu e essa terra que disseram brotar leite e mel. Nossas vidas de mãos dadas sempre vão ficar, e essa nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor, siga sempre o exemplo do nosso Senhor, onde quer que ande, semeie a paz, essas luzes que brilham, sempre brilhem mais, sempre brilhem mais.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Na sintonia, na melodia dessa canção, vamos aproveitar esses momentos agora, cerrarmos os nossos olhos, conexão com o Pai Maior, com a espiritualidade amiga que nos acolhe de forma tão amorosa. E assim, Senhor Jesus, Tu conheces bem as nossas dores, as nossas dificuldades, os obstáculos que ainda nos impedem de seguir, que ainda não conseguimos transpô-los. Que nesse momento, meu coração, Pai, aberto a Ti, receba essas luzes que acalentem-me, que me envolvam, que nos fortaleçam, assim para cada um de nós. Fortalecendo-nos na nossa caminhada, animando cada um de nós, dando ânimo a seguir, confiante que sempre estás ao nosso lado. E que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos refletir, né? Um pouquinho sobre um mandamento que atravessa milênios, que ecoa desde Moisés. Nós vamos falar sobre honrar pai e mãe. Se a gente parar para pensar, ele se trata de um verdadeiro código de amor, de justiça e de evolução espiritual. Então, quando a gente fala aqui de honrar pai e mãe, nós estamos diante de um mandamento, né? Que nasceu lá no coração do Decálogo, dos 10 mandamentos, das 10 leis dadas a Moisés lá no Monte Sinai. Então,
A gente até imagina, né, que naquele momento o povo hebreu, que recém-liberto lá do Egito, atravessando, né, o deserto em busca da terra prometida, ainda um povo que naquele momento, marcado pela escravidão, ele precisava de um código moral firme, né, justamente para que pudessem guiá-los. E ele foi entregue justamente como uma bússola, como uma base para aquela civilização. Quando a gente observa esses mandamentos, a gente pode perceber algo muito especial. Os primeiros estão todos voltados a Deus, né? Os últimos voltados ao próximo. Quando a gente fala de amar a Deus acima de todas as coisas, a gente está falando lá dos primeiros mandamentos, né? Todos voltados a Deus. E quando a gente vai lá para os últimos, não matarás, não furtarás, e no meio tem o quê? Honrar pai e mãe. Isso mostra uma relação, olha só, quando a gente pensa nisso, né? Com os pais, com os nossos pais, que são ponte. Se eles estão no meio, gente, eles são ponte. Uma relação entre o Criador com os nossos semelhantes. A gente poderia pensar assim, né? Unindo o céu à terra. Eles são ali naquele momento reconhecer que, né, a vida vem de Deus, mas que passa por quem? Pelos nossos genitores, que nos dão a vida, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui. Ou seja, né, compreender que a família é realmente esse primeiro altar da humanidade. Mais tarde, Jesus vem espiritualizar esse mandamento. Ele não revoga, não diminui, mas ele amplia. Não se trata, né, de obedecer uma lei, de honrar pai e mãe de forma mecânica, né, mas de compreender o que é esse honrar, de amar, de perdoar, de cuidar. Ele, inclusive, nos dá um exemplo, né, no alto ali da cruz, quando ele confia a Maria e João, né? Mulher, eis aqui o teu filho, diz Jesus, né? Filhos eis aqui a tua mãe. Mesmo em agonia, né, Jesus aqui naquele momento, ele honra a mãe dele, mostra o amor filial, ele não é passageiro, ele é eterno. E o que Jesus nos convida, né, com esse mandamento? Que o honrar, ele não é por medo ou por temor a Deus, mas ele é por amor. Ele não é por uma obediência cega, mas ele é uma consciência aberta. E assim, para a gente abrir o nosso coração um pouquinho e refletindo sobre essas palavras, aos pés do monte. Não. Aumenta no violão. Parou? Sentimento me ronda,
meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Honrar pai e mãe, a mãe, à luz do Cristo, é reconhecer que somos devedores daqueles que, em nome de Deus, nos abriram a porta da vida física. Eles nos deram a oportunidade da vida. Que ninguém chega nesse mundo sozinho, não é, gente? Todos nós tivemos de alguma forma, né? Fomos oportunizados a estar nessa vida através de um pai e de uma mãe. Mesmo aqueles que foram gerados em lares, que não foram gerados em lares perfeitos, né? Que às vezes chegaram ao mundo com histórias difíceis, recebemos os nossos pais. Recebemos deles o quê? O dom da existência. Eles nos oportunizaram a vida. E aqui a doutrina espírita, ela nos traz uma chave grandiosa. Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho, ele explica que a família, ela não é apenas um agrupamento humano fruto do acaso ou das convenções sociais, não. Ela é, acima de tudo, um núcleo sagrado de reencontros e provas, onde as almas ali que se aproximam, elas têm por objetivo resgatar débitos do passado, justamente para que a gente cele e reconcilie, e para que a gente possa aprender através do exercício do amor, a oportunidade que temos de aprender a amar. No primeiro altar, no primeiro local, aonde nos é oportunizado a vida. Já no Livro dos Espíritos, na pergunta 774, os benfeitores dizem bem assim: os laços de família são laços de amor, não apenas de sangue. Isso quer dizer que, ao honrarmos pai e mãe, nós não estamos honrando ali apenas, aqueles espíritos que representam ali o pai e a mãe nessa encarnação. Mas é o espírito imortal que caminha conosco há muitas vidas. Às vezes, hoje, como companheiro de jornada, em outras vidas pode ter sido um desafeto, mas hoje ele é colocado aqui junto a nós, junto a mim, junto a vocês, para que a gente possa cumprir uma missão. Sabe qual é? A gente transformar espinhos em flores.
E aqui se cumpre a lição de Jesus, que ele vem ensinar que o verdadeiro templo de Deus começa aonde, gente? No nosso lar. O verdadeiro templo. Se a gente honra os nossos pais, cultivando respeito, gratidão, tendo cuidado, nós estamos edificando a nossa espiritualidade sobre o mais sólido alicerce, que é o amor em família. Os nossos lares são verdadeiros cadinhos, como o Chico dizia, né? Onde depura o ouro espiritual. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir com o exemplo a verdade divulgar para consolar e conduzir e conduzir. No livro Missionários da Luz, André Luiz traz a história, que eu vou abreviar aqui para a gente pegar uma essência do Segismundo. Que ele conta, né, que o Segismundo ele estava sendo preparado para reencarnar. Mas ali existia um passado de culpas, um passado de desavenças, né, com seus futuros pais. Ou seja, o Segismundo havia sido rival do seu pai no passado e causou a ele grandes sofrimentos. Também, com a mãe, havia criado desequilíbrios. Então, gente, o que significava a reencarnação dele, do Segismundo? Uma oportunidade de reconciliação. Havia um problema ali, naquele momento, né, em que isso foi definido. O espírito do pai ainda guardava muito rancor dele, devido ao sofrimento, né, que teve junto ao Segismundo. Então, o plano espiritual prepara para que houvesse essa reencarnação, organizando, né, os encontros, os diálogos, as vibrações de amor, para que antes da reencarnação do Segismundo houvesse a reconciliação possível, para que ele tivesse condições de nascer naquele lar, para que o pai o aceitasse receber. E sim, né, ele é envolvido numa cena bem emocionante, que mostra, né, o futuro pai envolvido em preces, né, envolvido em passes magnéticos, até que o perdão pudesse ali aquecer o coração daquele pai. Somente depois disso que a reencarnação pôde ser preparada, né, para que o Segismundo renascesse, justamente com a tarefa de... Qual que seria a tarefa dele, hein, gente?
honrar seus pais, né? Que era, na verdade, almas antigas, né? De seu destino. Não era a primeira reencarnação com eles. Então a gente começa a perceber que essa história e a nossa história, os nossos lares, eles não se formam ao acaso. Muitas vezes os pais, as pessoas que estão ali dentro, fazem parte do nosso compromisso de construção, de aprendizado, de amor, de perdão. E esse honrar o pai e mãe também é um convite de Deus para a nossa reconciliação. Aqui eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo, mas a gente reconhecer que o lar é uma escola de amor, aonde nós estamos aprendendo a semear o respeito, a gratidão, a paciência. Isso vai nos reeducar para a vida eterna. É uma escola. As lições que ali vêm, justamente, são aquelas que muitas vezes a gente fez assim, ó, eu quero essa, viu? Essa eu quero para o meu crescimento. E a gente sabe que quando a gente chega aqui, às vezes ela não é tão fácil. Mas a gente sabe que o fardo nunca é maior, né? E aí, a gente também pode falar que às vezes é difícil, né, as relações. Elas vêm cheias de desafios. Nem sempre a gente fala assim, nossa, não era como eu esperava, né? Trazem alguns limites, algumas dificuldades, e às vezes até algumas faltas graves. Mas quando a gente olha com maior amplitude, entendendo que a vida não é só esse limite de tempo em que nós estamos cerceados agora nesse momento, a gente vai entender que a lei é clara. Nós devemos honrar, porque eles são instrumentos para a nossa vida. Eles nos deram o maior presente que nós poderíamos ter. E que nós não temos nem condição de pagar, né, gente? Que é a vida. E aí, para a gente poder ir refletindo mais um pouquinho, nós vamos cantar aqui Vaso Escolhido. No deserto das incompreensões, de Deus a nos chamar, a levantar das lutas humanas, enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inevitável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento,
Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. A piedade filial, ela não é apenas uma obrigação material. Quando eu falo obrigação material, eu estou falando do cuidado financeiro, de cuidar financeiramente dos nossos pais. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, a gente está falando sobretudo de paciência, de tolerância, de respeito, de ternura. Os pais idosos, frágeis, estão para conosco como exercício para nós da caridade, da humildade. Honrar pai e mãe é mais que um mandamento. Ele é uma oportunidade para cada um de nós de evolução espiritual. É uma escola de amor, onde a nossa primeira experiência no plano da matéria, que nos é oportunizada, como eu disse, entre o céu e a terra, ali estão eles, os nossos genitores, que nos dão essa oportunidade bendita, essa dádiva, esse presente, de podermos estarmos aqui, nessa escola de amor, né, que nos prepara justamente para aprendermos a amar a todos. E para a gente fechar esse momento, vamos plantar uma semente? Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente que vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada. Trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Que essa sementinha possa ser plantada em nossos corações, para que a gente possa trazer para nós esse sentido maior do que é essa piedade filial do honrar pai e mãe.